Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do texto dessa manhã, que está lá em Salmo 139. Então, você acompanha aí no telão. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler aqui, vou ler na Nova Versão Internacional. Salmo 139, nós vamos ler até o versículo 12. Que diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos, que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te glorificar, porque o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, o privilégio de Te conhecer um pouco mais. O Senhor nos dá, Deus, nesta manhã, a nós, o privilégio de conhecermos um pouco mais do Teu querer, um pouco mais, Deus, da Tua vontade, um pouco mais da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, Te pedir, ó Deus, humildemente, que a Tua palavra, Deus, venha tocar no nosso coração. Que o Senhor, Deus, venha nos fortalecer. Que o Senhor venha, Deus, alimentar o nosso ser. Nós precisamos, ó Deus, deste alimento espiritual. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale através do Teu servo nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Tu sabes, Senhor, as limitações. Mas nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que já habita em nós, pode ser aquele, ó Deus, que venha, Senhor, a ministrar no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, tudo aquilo, Deus, que o Senhor deseja que nós saibamos, ó Pai. Tudo aquilo, Deus, que o Senhor deseja que a gente venha a entender, para termos, ó Deus, uma vida boa, uma vida correta, uma vida consagrada diante de Ti, Senhor. Deus, olha para nós nessa manhã, com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui renovados, como aqueles, ó Deus, que ouvem a Tua voz, Senhor, para crescer, ouvem a Tua voz, para, ó Deus, ser edificados, como aqueles que ouvem a Tua voz, para consagrar as suas vidas a Ti, Pai. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, não em nosso nome, porque nada somos ou merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Nesta manhã, amados, eu gostaria de falar a respeito da palavra, né, ou acerca do conceito de implacável. O que significa essa palavra? O que significa esse conceito implacável? Implacável significa, se a gente for buscar num dicionário, uma coisa que não é diminuída em intensidade ou empenho. Significa que ela não faz concessões, indefectível, imperecível, alguma coisa que é incapaz de ser mudado ou persuadido por argumentos.
Ser implacável significa estar fixado num determinado curso. E por que eu quero que você entenda o significado da palavra, o significado do conceito dessa palavra implacável? Porque nós entendemos, irmãos, que o amor de Deus, ele é implacável. Amém? O amor de Deus, ele é implacável. E que maravilhosa descrição do amor de Deus que nós vemos, por exemplo, no Salmo 139, que nós lemos. O amor do nosso Deus, ele é absolutamente implacável. Nada pode diminuir, nada pode impedir a sua amorosa perseguição na busca, tanto de pecadores quanto de santos. Davi, o salmista, expressa bem essas coisas, esse conceito, nos versículos que nós lemos ali, no versículo 5, nos versículos de 7 a 10. Davi está falando dos grandes altos e baixos que nós enfrentamos na nossa vida. Davi talvez estivesse, se a gente pudesse fazer uma extensão, uma explicação do que ele está dizendo, ele diz assim: há épocas em que eu sou abençoado, que eu estou tão abençoado, que eu me sinto nas alturas, eu me sinto muito alegre. Outras vezes parece que eu estou dentro do inferno, condenado, indigno, mas não importa onde eu esteja, ó Senhor, não importa o quão abençoado eu me sinta, ou qual seja a minha situação, o Senhor lá está comigo. Tu lá estás. E eu não consigo fugir desse teu amor que é implacável. Eu não consigo afastar o Senhor de mim. Senhor, Tu nunca aceitas os meus argumentos relacionados à minha indignidade. Até mesmo quando eu desobedeço, pecando contra Ti, pecando contra a Tua verdade, contra a Tua santidade, assumindo que a Tua graça já me foi garantida, Tu nunca cessas. Teu amor por mim é grande. Teu amor por mim é implacável. Era como se ele estivesse dizendo isso no Salmo 139. No momento em que ele se sentia derrubado, então Davi ora: Deus, o Senhor assentou a minha alma nos lugares celestiais, o Senhor me deu luz para compreender a Tua palavra, o Senhor tornou a Tua palavra lâmpada para os meus pés, mas caí tanto que não vejo como me recuperar. Eu fiz minha cama no inferno, e sei que mereço do Senhor ira, eu sei que mereço do Senhor punição. Tu és demasiadamente alto e santo para me amar na situação em que eu estou. Davi diz isso porque ele havia pecado seriamente. Este é o mesmo homem que desfrutava da retaguarda espiritual dada por conselheiros piedosos. Se você estudar a história, a vida de Davi, você vai chegar a essa conclusão. Ele era monitorado por homens justos da parte de Deus. Ele era ministrado pelo próprio Santo Espírito de Deus. Ele recebia revelações da palavra de Deus, mas mesmo assim, a despeito de tantas bênçãos e de sua vida consagrada, Davi desobedeceu completamente ao seu Deus. Eu tenho quase certeza que você deve conhecer a história de Davi, do rei Davi, do pecado de Davi. Ele cobiçou a esposa de um homem, e ele a engravidou, e a seguir ele tentou cobrir o seu pecado, embriagando aquele marido, na esperança de que ele fosse dormir com a sua esposa grávida, e achasse que o filho que viria depois era dele. E quando isso não deu certo, Davi planejou, irmãos, um plano macabro, para que aquele homem fosse assassinado. Ele combinou enviar este homem a uma batalha perdida, sabendo que ele iria morrer. E as Escrituras dizem, em 2 Samuel 11, 27, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus chamou os atos de Davi de grande mal, e enviou o profeta Natã para dizer para ele o seguinte: deste motivo a que blasfemassem
os inimigos do Senhor. O Senhor então disciplinou Davi, dizendo que ele sofreria graves consequências. Então Natã profetiza, também o filho que te nasceu vai morrer. Olha que história, irmãos. Davi orou dia e noite pela saúde do seu bebê, mas a criança verdadeiramente morreu. Então Davi sofreu profundamente pelas coisas, pelo mal que lhe havia causado. Entretanto, meus irmãos, a despeito deste pecado gravíssimo que Davi cometeu, Deus se manteve perseguindo Davi em amor. Amém? Deus continuou perseguindo Davi em amor. Enquanto o mundo zombava da fé deste homem caído, Deus deu a Davi um sinal do seu implacável amor. Batseba agora era a esposa de Davi, e ela deu à luz uma outra criança, e diz a palavra de Deus que Davi deu o nome a ele de Salomão, e o Senhor o amou. O nascimento e a vida de Salomão foram uma bênção para Davi, algo tremendamente imerecido, totalmente imerecido, irmãos, do ponto de vista humano. Entenda, amados, o amor de Deus por Davi jamais se reduziu, até mesmo na hora da sua maior vergonha. Da sua maior vergonha. Na hora que ele estava no meio das trevas. O Senhor buscou Davi implacavelmente com seu amor. João estava falando aqui no começo, que o amor de Deus, ele é verdadeiro, o amor de Deus, ele não disse essa palavra, mas ele estava dizendo aqui, o amor de Deus é implacável. Esse amor de Deus, amados, é algo que vai além daquilo que nós compreendemos. Mas considere também, eu estava falando de Davi, mas considere também o testemunho do apóstolo Paulo. Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós vemos um homem que está literalmente disposto a destruir a igreja de Deus, antes dele se tornar Paulo, quando ele era Saulo. Paulo era como um louco em seu ódio cego pelos cristãos. Ele respirava ameaças de morte contra todos os que seguissem a Jesus Cristo. Ele buscou a autorização do sumo sacerdote para caçar os crentes, para poder atacar as suas casas, para podê-los arrastar, esses cristãos, para a prisão. E após se converter, Paulo testifica que mesmo durante aqueles anos cheios de ódio no seu coração, quando ele estava cheio de preconceitos, matando cegamente os discípulos de Cristo, Deus o amava. O apóstolo registra lá em Romanos 5,8, dizendo assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo basicamente diz mesmo eu não tendo consciência disso, Deus estava me buscando. Ele continuou me perseguindo em amor, até o dia em que, literalmente, Ele me fez cair do cavalo. Este é o implacável amor de Deus. E ao longo dos anos, Paulo foi se tornando cada vez mais convencido de que Deus o amaria fervorosamente até o fim, em meio a todos os seus altos e baixos. Tanto é que ele declara lá em Romanos 8,39, um texto que nós conhecemos muito, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas. Porque quando nós lemos isso, nós não compreendemos. Nós aceitamos, mas nós não compreendemos. Porque ele estava declarando: agora que eu estou em Deus, nada pode me separar do seu amor.
Nenhum diabo, nenhum demônio, nenhum principado, nenhum homem, nenhum anjo, nada pode fazer Deus parar de me amar. E a maioria de nós crentes lê esta passagem vez por outra. Eu tenho certeza que você já na sua devocional ou nos seus estudos leu essa passagem. E nós a ouvimos sendo pregada há anos. Contudo, acredito que a maioria de nós, crentes, cristãos, acha que é impossível crer nas palavras do apóstolo Paulo. Deve ter alguma coisa errada nessa passagem. Toda vez que a maioria de nós peca e falha com Deus, nós perdemos todo o senso da verdade e do seu amor por nós. Então, quando algo de mal nos acontece, pensamos: Deus está me chicoteando, Deus está me castigando. Nós acabamos pondo a culpa em Deus por qualquer problema, por qualquer luta, por qualquer doença, por qualquer dificuldade nas nossas vidas. Na realidade, estamos dizendo que Deus parou de me amar porque eu falhei com Ele. Eu o desagradei. E Ele está muito zangado comigo. De repente, nós paramos de compreender esse implacável amor de Deus pela nossa vida. Esquecemos que Ele está indo continuamente em busca de nós o tempo todo, não importando qual seja a nossa condição. Não importando qual seja a nossa condição. Contudo, amados, a verdade é que nós não podemos enfrentar a vida com os seus terrores, com os sofrimentos, sem nos agarrarmos a esta verdade. Não dá para nós lutarmos contra todas as coisas que conspiram contra nós, se nós não agarrarmos nesta verdade divina, nessa verdade bíblica. Temos de estar convencidos do amor de Deus por nós. Precisamos estar convencidos do amor de Deus por nós. Muitos cristãos falam do amor de Deus, mas muitas vezes são levados ao desespero quando acontece algum problema nas suas vidas. Caem numa poça de desespero, são incapazes de confiar na palavra de Deus. E eles não conseguem acreditar que Deus ainda os aceita, por estarem convencidos que Deus desistiu deles, por causa das bobagens que eles fizeram. Paulo chega a esse assunto crucial a todos nós, através de um único versículo. Ele havia escrito 2 cartas aos Coríntios. Nós sabemos que Paulo escreveu a primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, e depois ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Dizem, os estudiosos, e a gente tem certeza que ele escreveu mais do que 2, talvez 4, mas para que nós entendêssemos todas as coisas, e foi a vontade de Deus que ficasse registrado na nossa Bíblia só 2 cartas, a primeira e a segunda. E ele havia escrito 2 cartas e escolheu terminar a última carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, com esta prece, com essa oração. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vocês reconhecem esta passagem bíblica, vocês reconhecem esse versículo, quando nós aqui impetramos a bênção. No entanto, esse versículo não só fala de uma bênção, mas é o resumo de tudo que Paulo ensina aos coríntios em relação ao amor de Deus. Esse versículo trata com 3 questões divinas: a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E Paulo estava orando para que os coríntios se apossassem dessas verdades, tomassem posse dessas verdades que ele estava falando. E eu creio que nós também se nós compreendermos também essas 3 questões, nós nunca mais duvidaremos do implacável amor de Deus por nós. Amém? A primeira coisa que eu queria falar de Paulo aqui, o primeiro conceito, a primeira coisa que ele fala, ele considera a graça de Jesus Cristo. E o que é exatamente a graça? Quanto a isso, amados, sabemos o seguinte: seja a graça o que for,
Paulo diz que ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ele escreve isso lá para Tito, no capítulo 2. E como chegar a esse ponto, onde poderemos ser ensinados pela graça? Qual o ensino que a graça pode nos oferecer? De acordo com Paulo, a graça nos educa a renegar a impiedade, a renegar as paixões mundanas, para ter vidas puras e santas. Se é assim, então nós necessitamos que o Espírito Santo faça brilhar nas nossas almas essa verdade da palavra de Deus. Essa verdade fundamental da doutrina que ele está ensinando. Precisamos ter fé para acreditar nisso e para poder viver essas coisas na nossa vida. Encontramos o segredo da declaração de Paulo quanto à graça, lá em 2 Coríntios 8:9, quando ele afirma: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Olha que profundidade, irmãos. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo não está falando de riqueza material aqui, mas de riquezas espirituais. Porque inúmeras passagens provam isso, amados. Em todas as suas cartas, Paulo fala das riquezas da glória de Cristo, das riquezas de sabedoria, riquezas de graça, ser rico em misericórdia, fé e boas obras. E também o Novo Testamento se refere a riquezas espirituais como sendo opostas à enganosa riqueza do mundo. Então a Bíblia fala sobre isso. E Paulo está dizendo aqui para a gente: aqui está tudo que você precisa saber quanto ao significado da graça. Ela chega a nós através do exemplo do Senhor. Em termos simples, Jesus veio abençoar e edificar os outros às suas próprias custas. Esta é a graça de Cristo. Apesar de ser rico, em nosso favor se tornou pobre, para que através de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. Jesus não veio para se mostrar grande, ou para trazer glória para si mesmo. Ele abriu mão de todos esses direitos em relação à palavra eu, egocentrismo, egoísmo, mas ele objetivava sempre a ênfase sobre os meus, não o eu, mas os meus. E Cristo deixou passar todas as oportunidades para ser o maior entre todos os homens do seu tempo. Pense nisso, irmãos. Ele nunca orou pedindo bênçãos para si próprio, para que fosse conhecido ou que fosse aceito pelos outros. E ele não ficou mostrando o seu peso divino para ganhar poder ou reconhecimento. Ele não se exaltou às custas dos pobres ou daquelas pessoas que eram menos capazes. Ele não se glorificou em seu próprio poder, habilidade ou resultados, não. Jesus veio para edificar o corpo. Jesus veio para edificar o corpo e provou isso glorificando-se nas bênçãos de Deus para com os outros. Quando Cristo, amados, andou por essa terra, ele não competia com ninguém. Certamente ouvia seus discípulos glorificando os seus poderosos feitos. No entanto, em toda humildade, Jesus respondia: vocês farão mais do que eu. Acreditem, vocês realizarão obras maiores do que as minhas. Posteriormente, quando lhe chegaram notícias de que os discípulos estavam operando exatamente essas obras, expulsando demônios, curando pessoas, diz a palavra de Deus que ele muito se alegrou. Quantos de nós, amados, podem declarar tal tipo de graça? Segundo eu percebo, isso lamentavelmente, falta muito na igreja. Poucos cristãos verdadeiramente se rejubilam quando veem seus irmãos ou irmãs sendo abençoados por Deus.
Isso é especialmente verdadeiro quanto a nós, pastores. Quando vem um outro ministro colhendo bênçãos de Deus, eles pensam unicamente na situação deles mesmos, dizendo: quando Deus vai derramar bênçãos também sobre a minha vida? Quando eu serei abençoado no meu ministério também? E começa a ter aquela inveja, aquelas coisas terríveis. Eu estou procurando ser discipulado por um grupo de pastores lá, um casal, né? Do pastor Abe Uber. Eu tive um encontro com o pastor Abe Uber. E eu queria me aproximar dessas pessoas que são abençoadas, esses pastores que são abençoados, para que também, de alguma forma, eu possa ser abençoado. Não ficar com inveja: a igreja está crescendo, a igreja dele está no nosso bairro, a igreja dele está crescendo mais do que a gente. Não, eu quero me aproximar dessas pessoas. Eu quero ser abençoados, porque eles também são abençoados. Isso é experimentar essa graça, irmãos. Mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele descreve ter visto muito pouco esse tipo de graça. Paulo encontrou os cristãos de Corinto, né, em competição entre eles mesmos. A igreja estava cheia de autoexaltação, de autopromoção. Homens e mulheres se glorificavam em seus dons espirituais. Eles se chocavam em busca de status, em busca de posições. Eles competiam até na mesa de comunhão, porque crentes importantes desfilavam seus alimentos exóticos, enquanto os pobres não tinham que levar para a ceia. Outros eram tão orgulhosos que não achavam nada demais processar judicialmente o outro para que tentasse resolver aquelas disputas judiciais entre eles. Tudo isso era contrário à graça que Paulo pregava. Esses coríntios tinham um imenso eu, carimbado aqui assim no peito. Eu. Com eles, a coisa era ganhar e pegar em vez de dar, em vez de repartir. Ainda hoje a palavra coríntio, não é Coríntias, irmãos. A palavra coríntio, ela traz uma conotação de carnalidade, de mundanismo, né? Mundanismo. Quando a gente fala Coríntio, a gente já pensa logo nisso. Paulo diz a esses crentes, amados: eu, porém, lá em 1 Coríntios 3, 1-3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pense no que Paulo está dizendo. Amados, crianças buscam satisfazer unicamente as suas necessidades. Elas choram quando elas querem que sejam trocadas as suas fraldas. E os coríntios eram infantis exatamente assim, eram pessoas tolerantes com o pecado. Alguns se entregavam à fornicação, alguns se entregavam até mesmo ao incesto. E ao pensarmos nesses crentes, amados, a palavra santidade não nos vem à mente, parece ser uma coisa totalmente impossível. Santo não vem na nossa cabeça quando nós lemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Todavia, amados, apesar de toda a carnalidade, Deus direcionou Paulo a escrever a essas pessoas como a igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha, Paulo escrevendo a sua primeira epístola àquelas pessoas que nós julgamos carnais, que nós falamos que tem tantas coisas erradas quando nós lemos aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, e ele escrevendo: igreja de Deus, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos. Isso foi um erro, meus irmãos? Eu pergunto, isso foi um erro, Paulo escrever isso? Será que Deus estava fazendo vistas grossas diante da permissividade daquela igreja? Não, nunca. Deus sabia
que se referia, tudo que se referia à igreja dos coríntios. E ele nunca fingiu não ver esses pecados naquela comunidade. Não, esse endereçamento cheio de graça que Paulo traz a essas pessoas, é um retrato, amados, do implacável amor de Deus por elas também. Tente imaginar o quanto os coríntios ficaram atônitos, confusos, ao ouvirem a carta de Paulo sendo lida na igreja. Ali estavam crentes cheios de si. Ali estavam crentes querendo ser o número 1 do grupo. Ainda assim, escrevendo sobre a inspiração divina, Paulo se dirige a eles como santos, santificados em Cristo. Por quê, irmãos? Deus estava querendo proteger essas pessoas? Sim, Ele estava assim. E eu quero explicar melhor para você. Se Deus, amados, nos julgasse segundo a nossa condição, nós seríamos salvos num minuto e no outro nós seríamos condenados. Seríamos convertidos 10 vezes ao dia e nós nos desviaremos 10 vezes ao dia também. Todo cristão honesto tem que admitir que a sua condição, na melhor das hipóteses, é uma condição de luta. Todos nós ainda estamos lutando, ainda tendo de depender da fé nas promessas das misericórdias de Deus. Isso porque ainda temos fraquezas, ainda temos fragilidades na nossa carne, irmãos. Eu acho que se você não entender isso, você não é desse planeta. Nós lutamos, nós temos fraquezas ainda, fragilidades na nossa carne. Mas graças a Deus, Ele não nos julga segundo a nossa situação. Eu posso ouvir um amém? Ele não nos julga. Pode aplaudir ao Senhor. Ele não nos julga segundo a nossa situação. Em vez disso, Ele nos julga segundo a nossa posição. Amém, irmãos? Veja, mesmo sendo fracos e pecaminosos, nós entregamos o nosso coração ao nosso Deus. Nós entregamos os nossos corações a Jesus. E pela fé o Pai nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, diz a palavra. E esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição, irmãos. Portanto, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê segundo a nossa condição pecaminosa, mas Ele nos vê segundo a nossa posição celestial em Cristo Jesus. Por favor, amados, não entenda mal. Quando eu digo que Deus dá segurança, ou Ele protege o seu povo em graça, eu não estou falando de uma doutrina que permite que os crentes continuem na promiscuidade pecaminosa. Se você entendeu isso, você entendeu errado essa mensagem. A Bíblia deixa claro que é possível, a qualquer crente se afastar de Deus e rejeitar o seu amor. Tal pessoa pode endurecer o coração tão repetidamente e com tanta rigidez, que o amor de Deus não penetrará mais naquelas muralhas que aquela pessoa ergueu ao redor de si. Nesse instante, você pode estar numa condição como a dos coríntios, mas Deus vê a sua posição como estando unicamente em Cristo Jesus. Amados, não é condição. Entenda isso, grave isso no seu coração. Não é condição, irmãos, é posição. Posição. Foi assim que Deus tratou os coríntios. Quando Deus olhou para eles, Ele sabia que não tinham recursos para mudar. Eles não tinham nenhum poder em si próprios para subitamente se tornarem piedosos. É por isso que Ele inspirou a se dirigir a eles como santos santificados. Como santos santificados. O Senhor desejava que eles conhecessem a segurança da posição que eles tinham em Cristo Jesus. Amados, você luta contra uma fraqueza? Você luta contra alguma fragilidade? Se é assim, saiba que Deus nunca será impedido no seu amor por você, por causa da sua posição em Cristo Jesus. Ouça Deus chamando você de santo. Ouça Deus chamando você de santificado.
Ouça Deus chamando você de aceito por causa da sua posição em Cristo Jesus. Não por causa da sua condição, mas por causa da sua posição. E apodere-se da verdade que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 1,30, ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. A seguir, Paulo fala do amor de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele dirige-se à necessidade da graça de Deus. Isso devido às quedas daquele povo, dos pecados deles. Mas na sua segunda carta, Paulo se concentra no amor de Deus. Ele sabia que o implacável amor de Deus era o único poder capaz de transformar o coração de alguém. Não eram leis, não eram broncas, não era puxada de orelha, mas ele sabia que a única coisa capaz de transformar o coração de alguém era o amor. E a segunda carta de Paulo prova que Deus escolhe usar o seu amor como maneira de demonstrar e de mostrar o seu poder. A primeira carta aos Coríntios 13, de 4 a 8, nos dá uma poderosa verdade quanto ao implacável amor de Deus, sem dúvida. Você já ouviu essa passagem muitas vezes, já ouviu, talvez em casamento, aquela que fala do amor. O amor não se ensoberbece, o amor é etc, o amor é isso, o amor é aquilo. E a maioria de nós pensa, esse é o tipo de amor que Deus espera de nós. É verdade, mas de certa maneira, o fato é que ninguém pode corresponder a essa definição de amor que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13. Porque essa passagem é toda relacionada ao amor de Deus. O versículo 8 prova isso quando ele escreve: o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. O amor humano, irmãos, falha. O amor humano falha, você sabe. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, você sabe que o amor falha. O amor humano falha, mas aqui está um amor que é incondicional. Um amor que nunca desiste. É um amor que se opõe e resiste a qualquer falta, a qualquer desapontamento. E ele não exulta com os pecados dos filhos de Deus, pelo contrário, ele sofre com esses pecados. Ele resiste a todos os argumentos de que somos muito pecadores e indignos de ser amados por Deus. Em resumo, esse tipo de amor é implacável e nunca para em sua perseguição à pessoa amada. Isso só pode descrever o amor de um Deus que é todo-poderoso. Veja como esse poderoso amor afetou Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo tinha todas as razões para desistir daquela igreja. Ele tinha vários motivos para estar zangados com aquela igreja. Ele poderia facilmente ter excluído os coríntios da sua vida. No desespero, devido à infantilidade, devido à pecaminosidade dos coríntios. Ele poderia ter iniciado a carta talvez dessa maneira: eu lavo as minhas mãos com vocês. Vocês são totalmente impastoreáveis, inapacentáveis, vocês são totalmente incorrigíveis. Esse tempo todo eu me desmanchei em favor de vocês, porém quanto mais eu amo vocês, menos vocês amam a mim. Então é isso, eu os deixo à vontade, vão em frente, briguem entre si, o meu trabalho com vocês está acabado. Ele poderia ter começado a escrever a sua carta assim, mas Paulo nunca poderia ter escrito isso, irmão. Sabe por quê? Porque ele havia sido capturado pelo amor de Deus. Ele havia sido capturado pelo amor de Deus. Em 1 Coríntios, lemos dele entregar um homem a Satanás para a destruição da carne desse homem. Isso soa para nós áspero, né? Isso soa a nós uma coisa grosseira. Quando a gente lê isso, fala, nossa, mas que coisa estúpida, né? Grosseira. Mas qual era o propósito de Paulo? Era a alma desse homem, que a alma desse homem pudesse ser salva. Também vemos Paulo reprovando, corrigindo, admoestando duramente. Mas ele fez tudo isso em meio a lágrimas, com ternura do seu coração, uma ternura de uma pessoa que ama.
como os coríntios carnais reagiram à mensagem de Paulo, que falava desse amor triunfante de Deus. Eles se derreteram diante de suas palavras. E Paulo posteriormente vai dizer lá em 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Eu queria que esse fosse projetado. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo estava dizendo, vocês se purificaram, ficaram indignados com os seus pecados, e agora estão plenos do zelo e do temor de Deus. Vocês se mostraram puros e limpos. Eu digo a vocês o seguinte, amados, esses coríntios foram transformados pelo poder do implacável amor de Deus. Ao lermos a segunda carta de Paulo para eles, descobrimos que o grande eu, aquele eu que eles tinham carimbado ali no seu peito, ali naquela igreja havia desaparecido. O poder do pecado havia sido rompido, e o egoísmo tinha sido digerido pelo pesar sincero e piedoso dos coríntios. As pessoas não estavam mais amarradas em dons, em sinais, em maravilhas. A ênfase delas agora era dar em vez de receber. Eles juntaram ofertas para serem enviadas a crentes que haviam sido atacados por uma grande fome. E essa mudança, amados, veio pela pregação do amor de Deus. A pregação do amor de Deus, o amor de Deus. Amados, nós precisamos estar convencidos dessa verdade. Amém? Nós precisamos estar convencidos por essa verdade. A verdade do amor de Deus que é implacável. A igreja vai ser transformada no poder de Deus, quando nós tivermos, cada um de nós, a íntima revelação do amor de Deus pelas nossas vidas. Finalmente, Paulo se concentra na comunhão do Espírito Santo. A frase em grego que Paulo usa e se traduz é exatamente essa, a comunhão do Espírito Santo. Inicialmente, os coríntios nada conheciam quanto a essa comunhão. O corpo da igreja explodia em individualismo. Paulo diz o seguinte deles, lá em 1 Coríntios 1,12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E esse individualismo caminhava com os dons espirituais das pessoas. Aparentemente, os coríntios iam à igreja para se edificarem a si próprios. Iam com um dom de línguas, outro ia com uma profecia, outro com uma palavra de sabedoria, mas, na verdade, eles estavam usando esses dons para servirem a eles mesmos, numa egocentricidade, num egoísmo tamanho. Todo mundo queria ir embora dizendo, hoje eu dei uma palavra de profecia tremenda. O outro falava assim, eu falei poderosamente no Espírito. O outro falava assim, eu falei em línguas maravilhosamente bem. E isso estava causando uma desordem total. Paulo faz um chamado explícito para que eles retornassem à ordem. E ele os instruiu, aprendam a manter a paz, deixem os outros falarem, busquem edificar o corpo e não somente a vocês mesmos. A obra mais profunda do Espírito Santo, amados, trata com nós mais do que essa questão de dons espirituais, sinais, maravilhas e milagres. Essas coisas são necessárias no nosso meio, claro que são, mas elas têm o seu lugar, irmãos. Mas eu quero dizer para você, gostaria que você gravasse isso no seu coração. A obra mais preciosa do Espírito Santo, do Espírito de Deus,
é unir o corpo de Cristo. Unir o corpo de Cristo. Deus procura estabelecer comunhão entre o seu povo pelo seu poder unificador. Entretanto, frequentemente hoje em dia, quando falamos da comunhão do Espírito Santo, ainda temos a tendência de pensar individualmente. Nós pensamos em termos de eu e o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Dizendo, o Espírito e eu desfrutamos intimidade em Cristo. Isso é uma verdade, amados, mas é uma parte só da verdade. Paulo junta a comunhão e a unidade aos dois pontos que já mencionamos, que é a graça de Cristo e o amor de Deus. Ele diz basicamente, para entender verdadeiramente esses dois pontos, que seja comunhão e unidade, eles têm de juntar essas partes na sua vida, que é a graça e o amor. É assim que você pode medir a graça de Cristo e o amor de Deus em sua vida. E isso é determinado pela vontade de estar em plena comunhão e unidade com todo o corpo de Cristo. Com todo o corpo de Cristo. Se você quer experimentar a graça, o amor, você precisa estar em comunhão com seus irmãos. Em comunhão. O termo desigrejado, irmãos, não encontra sustentação nenhuma na palavra de Deus. Não existe isso. Sabem o que na prática acontece quando estamos em plena comunhão e estamos em unidade? Nós removemos toda a inveja, toda a competição. Nós deixamos de nos comparar com os outros. Ao contrário disso, cada um de nós irá se alegrar quando o irmão ou uma irmã é abençoado, é abençoada, e todos nós estaremos ansiosos para dar em vez de receber. Esse tipo de comunhão verdadeiramente revela unicamente a graça de Cristo e o amor de Deus. Eu gostaria que você entendesse essa verdade espiritual. Agora, para encerrarmos essa mensagem, ela pode ser reduzida a um ponto só. A um ponto só. Se nós pudéssemos fazer uma síntese dessa mensagem, ela poderia se reduzir a um ponto só, que é, eu desejo mudar? A pergunta é, eu realmente quero deixar o Espírito Santo me mostrar aonde eu devo mudar? Veja, amados, há um propósito por trás do implacável amor de Deus. Por isso que o Espírito Santo me levou a trazer essa mensagem. Há um propósito todo especial por trás desse implacável amor de Deus, que é esse. Há poder no amor de Deus para solucionar todos os problemas através da sua transformação. Eu gostaria que você desse um amém. Há poder no amor de Deus para solucionar todos os problemas através da sua transformação. Aí eu pergunto, você quer ser transformado pelo Espírito? Se você me diz que é uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa lavada no sangue de Cristo, eu posso responder para você, o amor de Deus concede muito mais do que o perdão. Você pode ser uma pessoa boa e perdoada, mas pode continuar sendo governada, escravizada pela sua natureza pecaminosa. Os coríntios testificam isso. Todos nascemos com a natureza de Adão, a tendência para o pecado, e em verdade essa natureza em nós que nos torna facilmente provocáveis, invejosos, lascivos, zangados, não perdoadores. Essa mesma natureza em nós é que ama o dinheiro, é que planta sementes de destruição e não consegue se alegrar quando os outros são abençoados. Se você tem lutado contra essa sua natureza de pecado, está travando, amados, uma batalha perdida. Tal natureza não pode ser mudada, ela sempre será a carne e sempre resistirá ao Espírito Santo. A nossa natureza carnal está, amados, além da redenção. E, portanto, ela necessita ser crucificada. Ela necessita ser crucificada, irmãos. Isso significa admitir o seguinte, jamais conseguirei agradar a Deus por mim mesmo. Sei que a minha carne nunca vai poder me auxiliar. Todos nós temos de receber uma natureza nova.
E essa natureza é exatamente, amados, a natureza de Cristo. Não se trata de refazer a nossa velha natureza, não se trata de uma reelaboração da nossa carne, não existe isso. O que é velho tem de partir. Estou falando do nascimento de uma natureza totalmente nova. E a nova aliança concede recursos para isso. Veja, Pedro diz na sua primeira epístola, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Eu gostaria um dia, irmãos, pregar sobre isso. Isso aí daria várias pregações. Olha o que Pedro diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. A gente participar da natureza de Deus, irmãos, é algo sobremaneira poderoso e especial. O amor de Deus, que é implacável, diz para cada um de nós: eu quero lhe assegurar de sua posição em Cristo. Você precisa desistir de tentar mudar a natureza da sua carne e me deixar te dar a natureza do meu Filho Jesus. Há senão uma condição para que isso ocorra: simplesmente crer, ter fé. Essa transformação da natureza vem unicamente pela fé. Você precisa crer que Deus será o seu Deus. Que Deus será o seu Deus para sempre. Que Deus está com você. Aonde quer que você esteja. Se você está lá nas alturas ou se você está lá na sepultura. Se você está na luz ou se você está nas trevas. Aonde quer que você esteja, Deus estará lá com seu amor, Ele perseguirá você com seu amor, porque não é a sua condição, mas é a sua posição em Cristo Jesus. Você precisa crer que Deus será Deus para você. Amado, todo crente pode se tornar como Jesus, tanto quanto ele ou ela deseja. Se você pode simplesmente dizer: creio que Deus me ama de verdade, você está confessando que Ele lhe ofereceu poder para ser transformado. Então a mensagem de hoje, irmãos, não visa dizer assim para você: Deus me ama, independente daquilo que eu faço, independente da minha condição, então tudo bem, eu vou me deleitar com os prazeres do mundo. Paulo mandava os crentes para a prisão. Davi fez tanta besteira. Davi destruiu a vida dele, destruiu a família dele, destruiu o reinado dele, pelas besteiras que ele cometeu. Mas Deus ama, Deus o amou, Deus perseguiu em amor, então eu vou também viver dissolutamente a minha vida, porque eu sei que Deus me ama. Não, essa é uma interpretação errada do amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele vem, Ele nos atinge, Deus persegue-nos com seu amor, para que nós tenhamos a nossa vida transformada. Amém, irmãos? Para que nós tenhamos a nossa vida transformada pelo poder de Deus, pela graça de Jesus Cristo, pela comunhão do Espírito Santo, pelo amor de Deus, por todas essas coisas. E nós precisamos crer e se apoderar desse amor de Deus que é implacável para as nossas vidas, para que a gente possa ter a nossa vida transformada, para que nós sejamos mais do Senhor. O amor de Deus me leva cada vez mais perto dEle. O amor de Deus me leva cada vez mais a me santificar, a me consagrar. A palavra de Deus diz assim que o amor de Deus nos constrange. Então, torne sua esta oração hoje. Diga assim: Santo Espírito, sei que não tenho muito da graça sobre a qual Paulo fala.
Mostre onde eu preciso mudar. Creio que o meu Pai me ama implacavelmente. E esse amor me deu recursos para que eu assuma a natureza dele. Sei que me foi concedido o poder para ser transformado por ti. Dê-me a tua natureza, Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar mais uma vez. Quero pedir aos irmãos, perdão aos irmãos pelo horário avançado, mas hoje é dia de ceia. Mas o mais importante é que hoje nós fomos alcançados por essa mensagem que diz que o amor de Deus nos alcança, aonde quer que estejamos, não por causa da nossa condição, porque se fosse por causa da nossa condição nós seríamos exterminados, mas é por causa da nossa posição em Cristo Jesus. E a nossa posição em Cristo Jesus faz com que Deus nos ame implacavelmente. E esse amor de Deus aplicado nas nossas vidas faz com que a gente tenha uma vida transformada. Se a gente era como os coríntios da primeira epístola, nós queremos ser agora como coríntios da segunda epístola. Pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus. Pessoas que ao reconhecerem o amor de Deus nas suas vidas, foram transformados, foram abençoados, mudaram aquele status de egoísmo, mas agora eles se doavam. Eles criam nesse poder de Deus que aperfeiçoa, nesse poder de Deus que é transmitido por causa do seu grande amor, o seu amor que nós não entendemos, que nós não compreendemos com a nossa mente finita, mas que nós aceitamos, e queremos ter a fé de acreditar que esse amor vai transformar as nossas vidas. Eu gostaria que você fizesse essa oração aí onde você está. Nós já estamos terminando, e você derramasse a sua vida na presença de Deus nesta manhã. E que você disse assim: Senhor, eu preciso experimentar da Tua graça, eu preciso experimentar do Teu amor, da comunhão do Espírito Santo. Eu quero ter a certeza, Senhor, não que, Senhor, eu não tenha isso na minha vida, mas eu queria experimentar isso de verdade. Eu queria acreditar nisso de verdade, Senhor. Desse Teu amor. Como Davi falava, eu posso estar nos altos céus ou estar lá no inferno espiritual, uma questão muito difícil da minha vida, com o pecado que tenazmente me assedia. Eu posso estar alegre ou estar triste. Eu posso estar bem ou estar mal. Eu posso estar santificando a minha vida ou não. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Mas o seu amor me persegue para que eu possa transformar a minha vida. Eu quero que você ore nesse sentido. Eu quero que você busque a presença de Deus nesse sentido. E nós vamos orar. Nós vamos pedir a bênção de Deus no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, para que a gente possa compreender as palavras do Senhor nessa manhã. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e já ouvimos a Tua palavra, já nos alimentamos dela, Senhor, nesta manhã. Agora nós queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, que as verdades da Tua palavra, que estão aqui registradas para o nosso conhecimento, que estão aqui registradas para o nosso crescimento, que estão aqui registradas para a nossa consagração, que estão aqui registradas para a nossa edificação espiritual, seja, Senhor, verdadeiramente aceita nas nossas vidas. Pela fé, Senhor, nós queremos, Senhor, Pai, tomar posse das verdades bíblicas, para que a gente possa compreender o Seu amor, Pai, o Seu amor que não tem altura, o Seu amor, Deus, que não pode ser medido por medidas humanas. Ainda que a gente quisesse medir, ó Deus, o Teu amor, nós não conseguiríamos, porque Ele é imensurável, Senhor. O Teu amor, ó Deus, nos constrange. E por isso, ó Deus, nesta manhã nós queremos Te pedir, ó Pai, ó Deus, perdoa pela nossa incredulidade, Senhor. Perdoa pela nossa falta de fé. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós não cremos, ó Deus, nesse amor tão grande,
ó Deus, que o Senhor tem por nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, ó Pai, nós ficamos envergonhados, ó Pai, nós muitas vezes nos distanciamos do Senhor, porque achamos que o Senhor, ó Deus, vira o seu rosto, Deus, contra nós, mas isso não é verdade. Nós vemos aqui, Senhor, através, Senhor, de exemplos da vida de Davi, da vida de Paulo, Senhor, Deus, da vida dos coríntios, de que seu amor a Deus é um amor tão grande, Senhor, é um amor ao Pai incalculável, que, Senhor, o seu amor nos persegue, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, não porque, Senhor, sejamos totalmente santos, não é isso, Senhor, mas porque nós temos uma posição em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, e queremos, ó Deus, que essa verdade do Evangelho, Senhor, possa de verdade transformar as nossas vidas, porque, ó Deus, o seu implacável amor, ó Deus, serve para que as nossas vidas sejam transformadas. Nós queremos te pedir que abençoe as nossas vidas quando nós estaremos indo embora, que o nosso dia seja um dia abençoado, que a nossa semana seja uma semana abençoada, que nós possamos desfrutar, Senhor, deste tão grande amor, que a gente possa sentir, ó Deus, o teu amor pelas nossas vidas todos os momentos, que a gente possa crer, Senhor, verdadeiramente, que teu amor, ó Deus, não se afasta de nós, que as tuas boas mãos estão conosco, Senhor, que onde quer que estejamos, ó Deus, as tuas boas mãos estarão lá, o teu coração estará lá, o teu espírito, ó Pai, o teu amor vai nos perseguir, e que isso, Deus, verdadeiramente venha transformar de verdade as nossas vidas. Pois assim, Deus, nós oramos e te agradecemos, não em nosso nome, mas nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E as palmas louvam ao Senhor nesta manhã.